Bolsonaro. Lula, Bolsonaro. Ai, garoto! Lula livre, Lula preso, Lula, Bolsonaro. O Brasil tá nesse negócio, Mário, de Lula e Bolsonaro. Vai lá, Lula entra pela direita, Bolsonaro pela esquerda. O Bolsonaro pela direita, Lula pela esquerda. Centroavante não tem. Mário, o que vai dar esse troço, Mário? Fala aí um pouco dessas campanhas de Lula, Bolsonaro. Que legal. Bom, está acontecendo, Jackson, o que eu já previa que poderia acontecer, né? O Lula estava absoluto no jogo, né? Porque se reapresentava ao eleitorado como um cara supostamente inocente, né? Inocentado. Na verdade, não foi inocentado pelo STF, né? O STF mandou começar as ações novamente, mandou tudo ao início, né? Só que ele, do ponto para fora, ele diz que está sendo inocentado de todas as acusações, que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, pelo juiz tal, juiz X, juiz Y, juiz Z, e etc. Né? E ele estava absolutamente na primazia nas pesquisas, né? Líder nas pesquisas, com muita diferença sobre o Bolsonaro, e eu sempre entendi que quando se reavivasse na memória do eleitorado todas as atrocidades, as propinas, os esquemas do Lula, do PT, do passado, quando isso voltasse à tona com mais força, que o Lula, que o eleitorado que havia, de certa forma, de centro, desistido do Bolsonaro, falou, cara, tudo bem, eu acho o Bolsonaro de fato idiota, mas não, o Lula não dá. E esse cara está começando a voltar para o Bolsonaro, né? As pesquisas dizem isso ainda timidamente, mas eu acho que com o passar do tempo e com o rememorar de tudo que o PT fez nesses anos de governo, a tendência é que o Bolsonaro cresça, que a disputa seja voto a voto. Falar da questão da comunicação, que eu acho que é importante, né? A gente está aqui muito para também ajudar as pessoas a pensarem um pouco. Por que Lula cresceu tanto? A primeira questão que eu digo é o seguinte, ele teve um grande cabo eleitoral, chama-se Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o grande cabo eleitoral do Lula. Por quê? Porque no primeiro momento a população tinha convicção absoluta da condenação do Lula. Se assim, Lula de fato roubou, Lula tomou conta do dinheiro. A equipe do Lula é bandida. A sociedade tinha essa compreensão, tanto é que o Moro cresceu muito naquele processo e que o Moro condenou o Lula. Mas aí daqui a pouco o Moro sai e aceita ser ministro do Bolsonaro, que na cabeça das pessoas, estamos falando aqui de cabeça, de imaginação, que na cabeça das pessoas disputaria a eleição com o Lula se o Lula não tivesse preso, não disputaria com Haddad. Então imaginemos o seguinte, aí o cara para e diz assim, vem cá, cara, esse cara condenou o Lula e foi apoiar o Bolsonaro, então isso aqui está me cheirando a armação. Ele não queria o Lula disputando com o Bolsonaro. Mas tudo bem, ficou ali na cabeça do indivíduo. Andamos mais um pouco, aí vem o Supremo, anula todas as condenações do Lula. Aí no subconsciente o cara diz assim, de fato foi uma armação. Esse juiz é um maluco, ele não podia ter condenado. Aí o juiz sai do ministério do Bolsonaro e vira candidato a presidente. Então, o Lula cresce a imagem dele. A narrativa fica perfeita para o Lula. Perfeita para o Lula. Essa é a narrativa que levou o Lula e que o Moro ajudou muito. Aí o Moro entra no cenário das seguintes maneiras, assim, pau no Bolsonaro, pau no Lula. Pau no Bolsonaro, pau no Lula. Aí o eleitor diz assim, cara, esse cara é um espertalhão, esse cara quer se dar bem. Isso tudo, Mário, você sabe muito melhor que qualquer um que está por aí, muita gente fazendo pesquisa, que isso tudo numa qualitativa aparece. A população começa a fazer a leitura correta. Então, nesse primeiro momento, o Lula inchou. Aí, daqui a pouco, a população começa a pensar o seguinte, vem cá, mas tudo bem, não foi condenado, isso foi a armação do Moro, agora eu vou comparar ele com o Bolsonaro. É aí que entra quando você fala, né? Quer dizer, ele agora começa no processo eleitoral, sai Moro do jogo, sai todo mundo do jogo, na cabeça do eleitor, diz assim, tá bom, foi armação, prenderam, mas o Bolsonaro não tem nada com isso. Eu quero comparar ele com o Bolsonaro. Aí começa o jogo a rolar.
Aí vem um bando de... Eu não gosto de falar essas palavras, mas vem um bando de idiota, né? E diz assim, nós temos uma terceira via. Nós vamos aqui, terceira via. Gente, em eleição não tem terceira via. Tem terceiro candidato, quarto candidato, quinto candidato. Numa eleição polarizada, é um lado ou outro. Você, para disputar essa eleição, você tem que substituir um deles. O Ciro tenta substituir o Lula. Tenta de toda forma. Rodrigo Neves piorou a situação do Ciro hoje com a declaração dele ao Globo. Quando ele diz assim, eu critico o Ciro quando o Ciro critica o Lula. O Ciro só tem uma chance, é tirar o Lula do jogo. Se ele não tirar, ele não entra. Do outro lado, o Moro, Simone Tebet, etc., tinha que tirar o Bolsonaro. Se não tirar, é isso que vai. Um bando de candidatinho aqui, Jair Bolsonaro de um lado, Lula do outro. Concorda? Concordo. Por isso que eu acho, eu considero o Pablo Marçal um cara que pode mostrar para o eleitorado que ele é um cara mais preparado para derrotar o Lula. Ou seja, tirar o lugar do Bolsonaro. Não seria uma terceira via, como ele imagina que pode ser, assim, também está com essa cabeça. Mas um cara que pode, aos poucos, ir mostrando ao eleitorado que, peraí, vocês não estão vendo que eu sou um cara muito mais preparado para derrotar o Lula e para ser presidente do que o Bolsonaro? Esse cara, para mim, nesse momento, é o cara que tem essa voltagem perfeita para isso. Agora, se quem for fazer a campanha do Pablo, tem que prestar atenção numa coisa que eu tenho ouvido por aí. Sabia? O quê? Esse Pablo não é aquele que não é o que canta. Não, né, mano? Canta. Tem um Pablo aí que é um Pablo que faz, né? Faz sucesso na televisão. Rapaz, esse cara... Como é que é o nome desse Pablo? Pablo, o Silvio Santos, né? Que chama ele, não é isso? Pablo. Esse é antigo, o povo não vai lembrar. Mas tem uma... Rapaz, tem aí um Pablo aí, cara. Tem? Tem, presta atenção. Não tô sabendo. Tem? Sei não. Tem, o Pablo o quê? Pablo Vittar. Pablo Vittar, verdade. E eu fui lá em São Paulo. Você só vive em campanha, não está prestando atenção no povo. Eu estava em rapaz. São Paulo e aí o cara que estava comigo quase falou. O cara te ajudou quase chamou ali. O cara de Pablo Vittar. Quase, foi por pouco. Foi por pouco. Mário, me deve essa, hein? Me deve essa? Não pode falar isso não, daqui a pouco vão dizer que a gente está sendo preconceito. Não tenho preconceito, mas tu eu só quero saber que tudo agora é interpretado assim. De repente, ele pode até ganhar eleição se ele for confundido com o Pablo Vittar. Porque, porra, o cara vai... Diz a ele pra fazer umas dancinhas também na internet, mano. Se você assinar com ele, assim, faz umas dancinhas tipo Pablo Vittar. E por falar nesse Pablo, que é cantor, eu vou dizer a você o seguinte, existe uma entrevista que foi dada no programa desse rapaz que queria ser candidato a presidente também, findou desistindo, que era da Globo. Eu me lembro o nome dele. Você deve lembrar, né? E aí eles fizeram uma entrevista. Rapaz, a mãe do Pablo é uma figura fantástica, cara, fantástica, do cantor. Foi um dos melhores depoimentos que eu vi de uma mãe sobre um filho, né, que está fazendo um sucesso enorme. Foi um negócio fantástico. Mas quem estiver fazendo a campanha do Pablo vai ter que dizer que esse é o Marçal. Agora vem cá, para finalizar, Lula ou Bolsonaro? A minha escolha? Bolsonaro. Entendi. Não é porque o Lula fez errado, não é porque o Lula... Porque eu acredito na livre iniciativa, acredito na livre empresa. Aí você vai dizer, o Bolsonaro não é isso, mas tem muito mais chance dele ser isso do que o Lula. O Lula já está definido do outro lado. O Lula acredita no Estado grande, inchado, sindicato, greve. Ninguém aguenta mais isso. Eu não gosto disso. Chega, você já foi. Eu sou um homem velho. Não você é garoto. Vamos lá, Léo. Valeu, garoto. Vamos pra próxima.